Chegando para o nosso último encontro. Vamos ver o que vai acontecer hoje à noite. Vamos ver. Cíntia está chegando. Boa noite, Cíntia. Bem-vinda. O pessoal está vindo. Oi, Maria Resicleide. Boa noite. Pessoal chegando. Muito bom. Oi, Milton Filho. Boa noite. O Milton Filho, na verdade, é o pai desse evento de hoje, com toda a certeza do mundo. Isso que está acontecendo hoje, você foi o que me plantou a primeira semente, me deu a primeira força, a primeira ideia, me apoiou sempre, e isso já faz 4 anos, eu acho, e você sempre aí comigo. Muito obrigada. É 21h02 já. Eu vou começar abrindo aqui o meu PowerPoint para a gente começar. Bom, então eu vou começar agora desejando boas-vindas para cada um de vocês. Estou muito feliz com esse momento, né? Hoje está sendo o pontapé inicial e eu quero agradecer a cada um de vocês que me dá esse voto de confiança, que participa nos periscopes, lê meus e-mails, participa comigo no Facebook. São tantas vias que a gente se fala, né? E eu estou muito feliz por isso. Então, para cada um de vocês, muito obrigado. Mesmo quem vá ver na retransmissão aqui também esse evento, eu deixo o meu muito obrigado, tá bom? Porque mesmo vendo depois, você está participando, né? Não precisa estar ao vivo para estar participando, seja lá quando for assistir. Hoje é dia 24 de julho de 2016 e estamos iniciando então essa transmissão agora e assim, diria que com uma finalidade de um lançamento de um método que eu venho trabalhando já há 4 anos. E é isso que eu vou começar a falar agora, tá certo? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Então hoje está sendo o último encontro, o último workshop do mês da coragem, tá? Então muito bem-vindos e vamos em frente aqui. Eu sou Edi Kalsen, para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística e coach emocional. Eu tenho certificação internacional no sistema ISO de coach e mentoring. Eu sou criadora do método pioneiro e inovador chamado Transformação Emocional. Eu já trabalho com pessoas há mais de 30 anos e amo o que eu faço. Já trabalhei como auxiliar de enfermagem em hospital também e atualmente estou trabalhando diretamente voltado a pessoas com medos paralisantes, né, ou qualquer tipo de medo, inclusive síndromes do pânico, né? E hoje eu vou contar para vocês como que eu descobri esse método de transformação emocional, né? E o bacana é que ele transforma em menos de 5 minutos um medo. Então, isso tudo eu vou começar a explicar como esse processo todo foi acontecendo. Eu também vou explicar onde o método atua para dar esse resultado tão rápido assim, né? E também vou explicar por que uma reprogramação mental ou uma medicação demora tanto e nem sempre traz um resultado eficiente e rápido. E nesse nosso encontro eu vou passar 10 dicas de como administrar e amenizar ou resolver o medo numa crise de ansiedade ou pânico. Eu vou apresentar também depoimentos de pessoas que ficaram livres de seus medos muito rapidamente, somente usando esse método de transformação emocional. Tudo começa na minha infância. Eu vim de uma família humilde, assim, com 11 anos eu já precisei sair de casa para fazer a 5ª série em outra cidade. Eu era tímida, os colegas nunca me apoiavam e por conta disso eu sofri muito bullying também. Mas isso não me fez parar, muito pelo contrário. Nada foi muito fácil. Timidez, bullying, poucos recursos, passei fome, frio e muita saudade, mas tudo isso passou. Menos os medos que surgiram naquele ano,
que é quando eu estava fazendo 11 anos e eu estava longe dos meus pais também. E tudo começou, na verdade, aos 11 anos. E vou relatar duas histórias rapidamente para quem está aqui pela primeira vez, para que entenda do que eu estou falando. Eu vou falar realmente muito por cima, assim, rapidinho, porque esse conteúdo está tudo nos outros workshops. Isso aqui é mais para quem não viu o conteúdo anterior. Aqui foi em Criciúma, a cidade que eu fui com 11 anos, e a gente foi visitar esse castelo quando ele estava em construção. E a gente teve que descer por essa torre ali onde eu tenho a seta vermelha. E a partir dali eu desenvolvi um medo em relação a escadas. Então, mais informações vocês vão poder pegar tudo nos outros workshops que eu fiz, tá? Tá bem explicado nos outros. E aqui então já é a foto dele prontinho, que agora a gente vai lá, faz fotos na frente dele e tudo mais, mas o registro ficou para sempre. E esse medo de escadas que me surgiu naquele castelo ali foi tão terrível que mesmo com escadas, com 2 corrimões, que nem esse caso, eu vivia um tremendo pânico. Minhas pernas paralisavam, era muito complicado. Não importava qual era a escada, se ela era por fora, por dentro, ou se eram poucos ou muitos degraus, não importava. Eu tinha medo de qualquer forma. Até um dia eu chegar aqui deixa eu ver, era em Torres, Santa Catarina. Minha cunhada me levou com eles até esse local. E eu não tinha visto essa casa ainda. E quando eu cheguei, eu vi essa escada por fora, mas eu já tinha aplicado o método de transformação emocional. Só que eu não tinha tido a experiência ainda, porque eu dava 2 ou 3 subidas nos degraus e eu parava. E aí, quando eu vi que o carro encostou e falaram que era essa casa, eu fiquei muito apreensiva, porque até então eu não sabia se eu ia conseguir ou não subir essas escadas, né? Então foi feito foto, né? E aí eu resolvi deixa eu ver aqui, que eu faria um videozinho. Aqui eu consegui fazer um vídeo, vamos ver se vocês conseguem vê-lo. Eu subindo, gente, olha só, sem me segurar. Isso para mim foi a maior das vitórias, sabe? Porque para quem não subia de jeito nenhum, nem por dentro, né? Então aqui eu desço sem me segurar também. Porque, nossa, eu olho e quase não acredito. Eu faço isso hoje com muita naturalidade, mas eu não conseguia fazer isso, né? Lá no passado, não. E a outra história que eu tenho, que também surgiu aos 11 anos, foi indo para Criciúma, quando meus pais estavam me levando para ficar naquela cidade. A gente pegou uma estrada de terra vermelha, num dia de chuva, e a estrada fica muito escorregadia, e a gente quase sofreu um acidente mais grave. Então, ali também marcou aquele episódio, né? E eu passei a ter medos em relação ao trânsito. E aí, isso aí vocês podem ver melhor, né? Como eu falei nos outros vídeos, que está tudo bem mais explicado. Trajetos tranquilos, como esse aqui, por exemplo, que não tem praticamente nada de carro, eu paralisava minhas pernas de medo e pânico em relação ao trânsito, desde aquele episódio quando eu estava com 11 anos, né? Então, tudo isso foi se agravando. Eu praticamente convivi com esses medos, tanto da escada quanto de carro, assim, de trânsito, Eu tinha medo de todos os tipos de carro, tamanhos, tinha medo de ciclista, motociclista, faixa de segurança e tudo mais. Isso levou mais ou menos 40 anos que eu tive que conviver com isso, né? E hoje, graças a Deus, esses dias eu falei para quem estava assistindo que eu fiquei tão bem que até gravei um vídeo indo ao meu trabalho, enquanto eu dirigia, eu gravava um vídeo. Eu deixei um pedacinho aqui para vocês. Só para dizer que no comecinho, enquanto eu estou entrando no carro e tal, eu homenageei meu tio, que é o tio Albano, que ele está tocando
um acordeon, tá? Não tem nada a ver, assim, tipo, com isso, mas eu tenho muitas saudades deles também, porque eu saí daquela região faz muito tempo. E então eu quero agora colocar para vocês verem um pouquinho desse outro vídeo. E ele está na íntegra no meu Facebook, tá bom? Vamos lá. Aí a casa que eu estava morando antes, que agora não moro mais. E até tô fazendo esse vídeo, ainda uma estradinha de chão, pequeno trecho já, e é uma técnica realmente libertadora para trabalhar. Trabalhei em medo de altura, outros tiveram medos em relação a filhos, então não tem limite para esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Assim como o céu é o limite para as nossas conquistas, né? Quando a gente foi fazer o teste de direção, ela perguntou assim, estou dirigindo agora na cidade de Lajeado. E mesmo você não acreditando, né, que seus medos têm jeito, pode começar a acreditar, porque agora tem sim. A promessa é resolver seus traumas em pouco tempo. É que e que tempo é esse, né? Pouco tempo, quanto tempo, né? Um dia? Uma hora ou meia hora? Isso só vai depender, na verdade, da quantidade de medos que você vai ter, né? No meu caso, do medo de subir escadas, levou menos de 5 minutos. E esse dilema teve fim para sempre. Já no caso do trânsito, eu tive muitos medos, assim, né? Como eu falei, que eu tinha medo de carro vermelho, de preto, de caminhão, de ciclista, motociclista, curva direita, curva esquerda, enfim. Tive que transformar um a um. Mas cada um deles não levava mais do que 5 minutos. Ou seja, se você seguir os passos que vai estar no método do lançamento de hoje, vai conseguir resolver os seus também. É tudo muito tranquilo nesse sentido, né? Então, a síndrome do pânico, na verdade, estou falando síndrome do pânico, mas vale para qualquer pessoa que esteja vivendo qualquer medo. Porque eu, por exemplo, não tive síndrome do pânico, mas eu já tive uma experiência de como que é estar com medos, né? Então, essa frase aqui, ela tem muito a ver com resultados que já obtivemos aqui, né? Que é da síndrome do pânico de volta ao seu equilíbrio. Muito, muito legal, assim. Como eu... deixa eu ver aqui. Só um pouquinho que tá... Tipo assim, como eu falei, né? Que eu comecei a resolver, transformando medos e vi que síndromes do pânico também estavam sendo literalmente eliminados com esse método e fiquei muito feliz. Mesmo que você já entenda muito sobre síndrome do pânico, o que eu vou te ensinar hoje, com certeza vai mudar totalmente a sua visão sobre a síndrome, assim como vai mudar a sua vida também. Até hoje eu não encontrei nada que atuasse nesses casos como o que eu vou falar agora. Eu acredito tanto que eu tenho certeza que no futuro vamos estar ajudando um ao outro. Como a Daisy Pavone, né, que tinha medo de voar de avião, medo da decolagem e durante o voo só olhava para o chão, contando os minutos para chegar ao destino. E hoje ela espera ansiosa a sua própria a próxima viagem, né? E a Ana Paula, ela estava com um sonho, montar seu próprio negócio, mas o medo a impedia. Ela usou o método e hoje está muito realizada com seu espaço, que ela faz com atendimentos também na área da saúde, assim, de massagem, acupuntura e tudo mais. E também, da mesma forma, a Ana Paula estava com, assim como eu, ela teve seu medo de dirigir.
E o que hoje já não é mais um problema. Ela chegou a dirigir juntamente com amigas um trajeto que jamais imaginaria que ela fizesse, né? Ela foi visitar um templo budista em Três Coroas e ela dirigiu 170 quilômetros aproximadamente. Para quem não conseguia pegar um volante, imagina a evolução, né? E a Marta, por exemplo, que queria fazer aulas de natação, mas estava com a primeira aula agendada já para o dia seguinte. Mas um trauma de infância impedia ela de colocar o rosto embaixo da água. Quando ela tinha 6 anos, uma priminha dela afundou a cabecinha dela e não soltou logo e desenvolveu um trauma. Só que bastou uma aplicação do método e a aula transcorreu com naturalidade e hoje ela nem lembra mais desse medo, que marcou ela por mais de 40 anos, gente, olha só. E a Noêmia, que com medo de elevador estava certo dia num atendimento comigo e por acaso surgiu o assunto elevador. E quando eu quis ajudá-la a transformar, ela tinha até medo de falar sobre o assunto. E naquela sessão nós aplicamos uma única vez o método e na mesma semana ela pegou sozinha o elevador, já completamente sem medo. E antes que eu esqueça de avisar, todos esses depoimentos eu vou dar para vocês no final do evento agora, depois para vocês poderem assistir esses vídeos na íntegra, né? E também a Letícia Zarbielli, ela vivia seus dias com medo dos meios de condução fechados, sabe? Ela não pegava ônibus e tinha muita dificuldade de sentar no banco de trás de um carro. E isso acabou totalmente, né? Totalmente. Tanto que na Europa ela pegou metrô e tudo mais e ela nem lembrava mais dessa fobia. Tanto que eu perguntei para ela, mas Letícia, você foi de metrô? Ela, sim. Disse, mas e tu tinha medo? Ela disse, nossa, Edi, não, nem lembrei disso, né? E é o caso da Isabel. A Isabel, que ela viveu em torno de 20 anos com medo de perder um dos seus 2 filhos. É uma história emocionante, está tudo em áudio. Eu tenho muito mais depoimentos, eu estou colocando só os depoimentos relacionados ao medo, porque é o método que eu vou apresentar para vocês hoje, ele transforma outras emoções. Vou mostrar isso depois para vocês, tá? E vamos só dar uma recapituladinha do que eu falei lá também nos outros workshops, né? Falamos dos medos saudáveis e os medos patológicos, né? E que os medos saudáveis, eles são necessários porque eles são um mecanismo de defesa, de autopreservação do ser humano. E os medos patológicos, eles são aqueles medos imaginários, que não existem na verdade, eles são criados 90% pela nossa mente, pela nossa fértil cabeça que sabe imaginar certas situações e cria uma realidade tão terrível que chegam a paralisar com medos que não existem, por isso que são chamados de patológicos e são medos que não agregam, não é um mecanismo de defesa. Ele não está, na verdade, defendendo a pessoa, e sim está privando ela de viver. Também falamos dos medos patológicos aprendidos, né, que são em relação aos nossos próprios pais, os professores. Na nossa trajetória de vida, a gente encontra pessoas que nos ensinam a cuidar de coisas e tomar cuidado de coisas que não há necessidade de ter medo, sabe? Então, isso também foi falado. Falei que existem medos e traumas reais, ter coisas que realmente aconteceram, né? Um acidente, às vezes uma turbulência de avião, que mais, sabe? São tantas coisas que às vezes acontecem e que são reais, assim, e que tudo bem ter um medo no momento. O que não está correto é o medo patológico, que é aquele que vem depois e acompanha uma vida inteira. Né? E um outro que eu falei do medo do sofá da sala, onde as pessoas sentam para ver plantão policial, onde tem só tragédias e tal. É óbvio que a pessoa vai levantar de lá com aquelas informações na sua cabeça
e vai levando a vida baseado nisso, achando que a vida realmente só tem dessas coisas, né? E o que são emoções e para que servem? Eu aqui vou falar um pouquinho sobre emoções, mas na verdade eu vou pegar só algumas, porque nos outros workshops tem tudo completinho. Aqui eu vou falar num apanhado geral para quem está vendo pela primeira vez. O medo, por exemplo, é o que nós acabamos de falar, né? Então, é um mecanismo de defesa, de autopreservação. A raiva, gente, é uma pena, ela é uma energia, uma das mais poderosas que nós temos, porque ela é a nossa força, ela é a nossa energia vital. E o que que acontece? A gente usa ela errado para gritar, para bater, para se revoltar, né? Então, tudo isso, nós temos que ter esse entendimento de que essa força, essa nossa energia, que se ela for mal direcionada, é nós mesmos que vamos sair perdendo com isso tudo. Vou tomar uma aguinha aqui. Aí a tristeza. A tristeza também, ela é muito importante, porque a maioria das coisas que a gente vive, ela nos projeta ela nos projeta para o lado externo, para fora, né? Festas, alegria, são coisas externas, assim, sabe? A gente vai buscar muito pelas coisas externas. Só que a tristeza, ela nos convida à introspecção, né? Para a gente ajustar-se à realidade. Sempre que tem uma tristeza, ela vem para nos mostrar, olha, você não está ajustada à realidade. Será que você não está sonhando demais? Será que você não está tendo fantasias demais, né? E esquecendo de ver a realidade? E será que você não está aumentando muitas coisas, sabe? É uma introspecção para a gente se avaliar na vida também se está tudo certo do jeito que a gente está fazendo, né? A mágoa, então, ela é um resquício da raiva, por exemplo. Às vezes a gente tem raiva de uma pessoa, a gente não demonstra e a gente segura para dentro, né? A gente não coloca para fora e também, como é que eu vou dizer, não se desliga daquilo e guarda isso dentro de si. Então, sempre que uma pessoa se magoa, é porque ela teve expectativas sobre uma pessoa, sabe? Sobre uma situação, sobre uma pessoa. E aí ela tem ilusões nesse campo mental, porque as coisas não foram do jeito que ela esperava, e aí surge a mágoa. Então a mágoa nos ensina que a gente precisa compreender os outros um pouco mais e que nem sempre as coisas vão ser em cima das nossas fantasias, das nossas ilusões. E existem inteligências vitais interligadas e que mantêm o nosso sistema orgânico. Por exemplo, nós temos uma inteligência que faz bater nosso coração, ela faz regenerar a pele quando a gente se lesiona, né? Então, todo esse processo são inteligências vitais interligadas e que mantêm o sistema orgânico vivo, ativo, né? Assim também existem energias ligadas à natureza, que são os chamados elementais. São energias que mantêm a vida do fogo, a vida da água, a vida da terra e a vida do ar. Então, são energias não visíveis aos nossos olhos, mas que existem da mesma forma que o coração nosso bate, como nossos hormônios são distribuídos pelo corpo, assim também existe isso aí. Então, nós todos temos uma energia de vida, uma energia vital, né? E nós podemos criar coisas maravilhosas, como paz, amor, alegria, ou usar a mesma energia vital e criar medos, mágoas, tristezas, sabe? Então está sempre em nossas mãos o que é que nós vamos criar, tá bom? E as emoções, elas são elementais, criados por nós inconscientemente. Eu estou falando daqueles patológicos, tá? Que a gente começa a criar situações que não existem, mas que invisivelmente a gente criou uma energia que nos acompanha e que precisa ser alimentada. Por exemplo, aqui eu representei através de um acidente, que ele é realmente o medo de um trauma real,
no momento que isso aconteceu, a pessoa sente um medo, e aí esse medo a gente pega da nossa própria energia vital e cria uma energia que nos acompanha. E ela sempre vai se alimentar em relação a trânsito, acidentes, ou se a gente fantasiou demais e criou outras situações em cima do acidente, ai, poderíamos ter morrido, meu Deus, e se tivéssemos ido mais rápido? E aí começam a ter tantos medos que aí se aumenta um pouquinho a velocidade, a pessoa já entra em pânico. Se qualquer coisa sentar dentro do carro já para ela é uma representação de acidente ou de morte, né? Então, ela pegou naquele momento uma energia vital dela e criou um medo, né? E é dessa forma que nascem as nossas outras emoções também, né? Uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande, uma mágoa. Aí tudo sempre está em nossas mãos, a gente continuar alimentando isso ou não. E como nós alimentamos as emoções ou o medo, né? É falando, pensando, vendo ou ouvindo alguma coisa. Essas situações, elas alimentam literalmente aquela emoção. Por exemplo, se eu ouvir falar, se a pessoa ouvir falar sobre acidente, ela sair falando para todo mundo sobre o acidente, ela vai começar, ela vai passar a alimentar a emoção dela, que eu vou explicar agora qual é essa mecânica de como nós alimentamos o medo, né? Por exemplo, aqui, usei de novo o acidente que está bem no cantinho à esquerda em cima, e aí fiz uma seta para baixo para a direção do peito dela. Ou seja, o medo que ela sentiu ali naquele momento é uma energia que nós sentimos, né? Naquela hora, quando a gente sente, a gente emana essa energia. E é esta mesma energia que nós sentimos que é o alimento da emoção. Por exemplo, se você tem um elemental que te acompanha, que é da tristeza, por exemplo, qualquer situação de tristeza que você for sentir, você vai alimentar automaticamente, inconscientemente, a emoção da tristeza, o elemental da tristeza que acompanha você. Isso, volto a dizer, serve para qualquer emoção. E eu estou falando aqui mais do medo porque o meu foco meu nicho meu ponto é síndrome do pânico ou traumas, né, que não foram resolvidos, às vezes é uma situação só. Então, olha só, todos os medos que você criou estão de mãos dadas. Olha só, tá você andando aí com vários medos. Medo do futuro, medo de perder, medo de barata, medo do amor, medo de ter medo, medo do escuro. Então, vai tudo junto acompanhando. Quem cria essas energias, ela é a única pessoa que pode alimentá-las e é a única que pode resolvê-los. Ninguém vai poder fazer isso por ela. Então, olha, é uma grande responsabilidade em nossas mãos para a gente se cuidar dentro de si. Muitas vezes eu já falei da questão da gente fazer higiene, a gente faz higiene física, né? Escova dente, toma banho, lava cabelo. A gente cuida dos pensamentos também, que é uma higiene mental. A gente só não faz nenhuma higiene emocional. As emoções a gente continua se afundando nelas, vai vivendo muito sofridamente com isso. Então agora talvez vocês consigam entender também o porquê não é aconselhado ver filme de terror. Porque o filme de terror, ele na verdade, ele acaba fazendo com que a pessoa alimente toda aquela fila de medo que eu mostrei há pouquinho. Porque se sentar numa sessão de cinema para assistir um filme de terror que vai ter muito medo, a pessoa sai de lá com todas essas energias que acompanham ela, todas muito bem alimentadas. E quando a gente alimenta algo, aquilo tende a crescer, aquilo tende a aumentar para se manifestar e para aparecer, né? Eu vi que aqui chegou um monte de gente depois que eu comecei. Vou dar uma boa noite, deixa eu ver. A Nathalie, deixa eu ver só um pouquinho aqui quem mais chegou. Olha, a Raquel também, vou dando... Olha que turminha boa que chegou.
Raquel, boa noite. Cíntia, já tinha cumprimentado, né? Cíntia Cláudio Souza, boa noite. A Nathalie, eu acho que eu tinha cumprimentado. A Ângela Teixeira, muito obrigada, Ângela. Ela é minha mentora atualmente, que me ajuda a desenvolver esse projeto que eu estou desenvolvendo. Muito obrigada, Ângela, pela sua presença aqui. Tia Lele, muito boa noite. Nádia, boa noite. Sandra Braconô, boa noite, que bom. Raquel Roenkol, muito bom. Natanael, beleza. Eu não estava observando porque eu fico olhando aqui o meu slide e agora eu vou seguir em frente, tá? Então, assim, ó, dessa forma é que surgem as síndromes, né? A síndrome do pânico, por exemplo, é um grupo de medos agindo em conjunto. Porque vocês podem, se vocês vão conversar com uma pessoa com síndrome do pânico, ela tem geralmente um grupo de medos e não é um grupo tão grande assim. Às vezes são 5, 6, 7 medos, mas que paralisam essa pessoa, que a pessoa muitas vezes perde assim a coragem de pegar um ônibus, de ir para o trabalho, de estudar. Ela fica paralisada. E aqui eu botei uns, né? Tem medo de ter medo, né? Medo do escuro, e a pessoa fica ali paradinha e os medos estão ali, tomando conta, comandando tudo, né? E aí, como a medicina tradicional chinesa, ela fala que as emoções, elas são representadas pelas águas, né? E se a gente for se perguntar assim, beleza, então, será que nós estamos nesse momento nos afogando no mar das emoções? Porque a gente fica vivendo esse mundo emocional, imaginário, dos medos que nem existem, ou de medos que se vê sentado na poltrona da sua sala, de pessoas que muitas vezes assistem algo na televisão e quando aquilo não veio completo, faltou alguma coisa, a pessoa fica o tempo todo pensando, eu não vi aquilo, mas na verdade não é a essência da pessoa, mas é o elemental, é aquela emoção que acompanha a pessoa e que quer se alimentar daquilo que ela for ver. Enquanto ela não vê, ela fica pensando naquilo, porque pelo menos pensando, a gente também alimenta, né? Porque quando a gente pensa, a gente sente, a gente alimenta. Quando a gente ouve, a gente sente, a gente alimenta. Então, essa é a mecânica, né, desses processos todos, né? E como eu falei também, que as emoções, elas têm o seu fluxo. E aqui são os meridianos que transportam as nossas energias vitais, né? Vem a energia que é por exemplo, do fígado e da vesícula biliar, ela é considerada a nossa força vital, que eu falei antes, né, daquela nossa força. Só que às vezes a pessoa direciona essa força para pensar que queria bater em alguém porque aquilo ela não concorda, ou um outro momento que tem o meridiano do pulmão, ele transporta a energia da tristeza. E quando a pessoa começa a ver só que tudo é ruim, tudo é feio, tudo é cinza, nada tem de bom, a pessoa com o tempo vai ter tantas emoções patológicas girando dentro do corpo que daí começam dores por todo o corpo, começa a ter doenças, porque o fluxo é interrompido por essas emoções densas que a gente cria e que não agregam nada ao ser humano. E também aqui eu tinha feito uma analogia entre um cálculo renal e um painel de carro. Veja bem, segundo a medicina tradicional chinesa, o medo ele é ligado ao sistema urinário, beleza? Olha só, então, se a gente está tendo cálculos renais, esse significa que a gente está materializando, cristalizando medos. Acontece a mesma coisa para quem tem cálculo biliar. A gente está cristalizando, materializando raiva, tá? E aí, olha só, que interessante, vamos lá. Se é o medo que causa esse cálculo renal, o que geralmente é feito? A gente elimina o cálculo, faz cirurgia para retirar o cálculo, mas ele é o efeito, ele não é a causa. O que causa é o medo.
E aí não é mexido no medo. E hoje eu estou apresentando um método para vocês que vai retirar o medo da vida de vocês. Olha que máximo. Aí sim a cura vai ser feita lá na raiz realmente. E olha só, por que eu fiz essa analogia com o painel do carro? Porque, veja bem, quando acende a luzinha do painel do carro, e ali está dizendo que falta óleo, né? O que tem que trocar o óleo, alguma coisa tem que fazer, beleza. A gente faz geralmente, a gente nunca pega e abre o painel do carro para desligar a luzinha, né? A gente vai mexer na causa lá, onde que tem que trocar o óleo. E é mexido lá para resolver a luzinha do painel. E o cálculo renal, o cálculo biliar, ele nada mais, nada menos é do que a luzinha do painel no corpo humano. E a gente vai lá e mexe, desliga a luzinha e o resto fica lá. Daqui a pouco vem novos cálculos renais, vem novos cálculos biliares, porque não foi retirada a verdadeira causa daquele problema. Tá bom? Olha só, então, como começou então essa minha história né, do método, gente? Olha, muito interessante essa história que eu vivi. Um dia eu estava deitada na poltrona lá de casa e eu estava lendo o livro Emoções do Osho. E lá no finalzinho dele, dizia assim que era para lembrar ou pensar num medo. Caraca, eu não lembrava, daí eu pensei, vou fazer aquele da escada lá onde eu trabalho, porque eu tinha medo todos os dias de subir aquilo lá. Aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar e no meio da manhã eu pensei, caramba, eu não lembro de ter subido a escada. Não pode ser, mas que estranho, eu não tive medo. Aí eu me lembrei do livro, eu disse, nossa, mas eu li isso, fiz ontem um negócio lá no livro, eu acho que foi isso. Aí eu pensei, meio-dia, quando eu for almoçar e quando eu voltar, eu vou ver se eu ainda vou ter esses medos aí. Eu, no meio da tarde, de novo, me dei por conta. Eu não tinha sentido medo novamente. Eu pensei, não pode ser, porque depois de 7 ou 8 anos, subindo e descendo aquelas escadas com as pernas trêmulas de medo, pânico, sempre direto, aí de tarde eu subi e desci conscientemente e eu não tive mais medo. Até hoje eu não tive mais, agora já deve fazer uns 6 anos, eu acho que eu não tenho mais tido medo, né? Não só daquela escada, como de outras também, né? E o interessante foi que aquilo foi muito rápido, foi numa leitura que eu fiz lá no livro. Tanto que no dia seguinte eu fui procurar o conteúdo, quase não achei, porque tinha muito conteúdo semelhante. E aí eu encontrei e continuei fazendo. Aí o que eu fiz? Eu comecei a desenvolver o método. Eu comecei a criá-lo por escrito primeiro, bem mais curto, e tentei passá-lo para um áudio em MP3. E comecei a testar comigo em relação ao trânsito. Porque daí eu pensei assim, que seria rápido como o da escada. Eu faria uma vez o medo do trânsito e eu não teria mais medos. Só que daí a diferença entre as duas situações foi que na escada eu só tinha um medo, né? E no trânsito eu tive vários. Então eu tive que transformar um a um do trânsito. Mas hoje também estou totalmente livre disso, né? E foi uma experiência maravilhosa, assim, que eu tive, né? E por que esse resultado, então, é tão rápido, né? Acontece que esse método, ele acessa diretamente o emocional, enquanto que outras situações, por exemplo, tipo reprogramações mentais e medicamentos, né, elas demoram, porque por exemplo, a emoção, ela não é lógica, ela não está na área mental. E o que nós queremos fazer? Nós queremos acessar a emoção através da lógica, através da área mental. E isso, às vezes, funciona, mas é muito difícil que a gente consiga erradicar tão rapidamente algo, né? E os medicamentos, eles atuam num sistema hormonal, físico, e não é na área emocional. Então, na área emocional, ele acessa direto. E é mais ou menos assim, por exemplo, se você vê um vidro
sujo e você quer limpá-lo, está vendo a sujeira, quer limpá-lo, mas a sujeira está do lado de fora e você tenta limpar pela parte de dentro. Não consegue acessar. Até vai ali, mas não vai. Não elimina totalmente. E tem um processo muito interessante que acontece, que no momento que se retira a emoção, automaticamente o pensamento atrelado àquela emoção também desaparece. Então dá uma paz mental muito grande. Se a gente está com um problema, uma situação, e a gente usa o método e retira a emoção, automaticamente a gente retira esse processo, esse projeto que está se manifestando no mental também. Né? E, por exemplo, assim, eu estive numa palestra desse senhor aqui, que é o Dr. Ivan Izquierdo, que é o maior pesquisador do mundo sobre mente humana, e ele diz que não existe memória de longa duração sem emoção. Então, quando a gente retira a emoção, automaticamente a memória também desaparece. Aquilo, eu não vou dizer o registro, mas aquela questão da gente ficar pensando e sentindo, isso desaparece totalmente, limpa, parece que a gente passou um Ajax, assim, né, na vida da pessoa. E olha só, foi muito incrível há um tempo atrás, quando então eu tentei buscar um nicho para direcionar quem eu ajudaria com o método, eu entrei em grupos de Facebook. E ali eu tive mais certeza do que nunca de que eu teria que levar em frente esse processo em relação às pessoas, sabe? Que é muito sofrimento que essas pessoas com síndrome do pânico vivem. Eu não fazia ideia de entrarem nos grupos e pedirem socorro, assim, me ajudem, eu estou sentindo de novo todos aqueles sintomas. E quem é que pode ficar junto comigo conversando para que eu não fique sozinha enquanto eu vivo isso? Outras pessoas que entravam e diziam assim, eu estou com ingresso pago para um evento e quanto mais se aproxima, mais apavorada eu fico. Já perdi muito dinheiro, sempre acho que eu consigo ir e não consigo, acabo ficando em casa. Então, assim, eu vejo o sofrimento dessas pessoas em relação às suas síndromes, em relação aos seus medos. E aí eu tive certeza que eu teria que levar esse projeto em frente de uma vez por todas, né? Olha só a foto aqui dessa pessoa que fez uma selfie dela. É uma britânica, né? Amber Smith. Ela fez um antes e um depois da crise. Olha só que diferença, né? E deve ser muito... Eu não faço ideia do que é viver isso, mas eu sei o que é ficar sem isso, porque eu tive medos, não uma síndrome, mas ficar sem eles é impressionante, é incrível. Por exemplo, Pedro Fagundes é um menino que me chamou num domingo e pelo Facebook, uma época, pedindo socorro. E aí eu atendi ele e eu fiz vamos ver se eu consigo aqui, ó, mostrar para vocês um videozinho, gente. Na verdade, quem quiser olhar na íntegra, ele tá em 13 minutos lá. Aqui eu fiz uma encurtada mesmo, deu 4 minutinhos. Vou passar isso para vocês agora, tá certo? Preste atenção na história desse menino aqui que estava passando por esses desesperos todos aí de pânico. E eu tive uma experiência maravilhosa com um menino chamado Pedro há um tempo atrás. E hoje, através do WhatsApp, eu resolvi fazer uma entrevista com ele através de áudio. Esse depoimento dele em relação ao uso da técnica desse método de transformação emocional que está revolucionando e ajudando muitas pessoas. E eu quero, Pedro, que você se apresente, diga seu nome e de que cidade que você está falando. Boa tarde, Edi. O meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu moro em Itapetininga, São Paulo. Legal, Pedro. Pedro Fagundes, né? A gente é amigo no Facebook e um certo dia, se eu não me engano foi num domingo à tarde, você me chamou relatando uma situação de desconforto interior muito grande, né? E eu quero saber se você se lembra de como você se sentia naquele dia e como era isso para você e quanto tempo você já estava sentindo isso. Lembro sim, foi uma sensação horrível, teve duração de 4 meses essa sensação.
ela foi aumentando cada vez mais. A primeira vez que eu senti isso foi na virada do ano. Eu estava em casa e daí começou a chover e eu senti o tempo muito abafado. Eu comecei a achar que eu estava ficando sem ar, sem respiração. Eu achava que eu ia morrer. Logo depois disso eu fui para casa da minha tia em Apiaí passar uns dias com ela. Eu comecei a perder a confiança nela, nos amigos dela, em todo mundo. Eu achava que todo mundo ia me levar para algum lugar, ia me sequestrar, ia fazer uma maldade, ia me matar. Eu não tomava banho com a porta do banheiro fechada, porque ela tinha que estar aberta, porque senão eu achava que eu ia desmaiar lá dentro, ninguém ia conseguir me socorrer. A minha mãe começou na época a namorar com um cara que era de outro país e ele só falava inglês, e daí eu achava que ele ia matar a gente com faca. Eu tinha pesadelos achando que ele ia esquartejar a gente, essas coisas. Então eram sentimentos assim horríveis. Era coisa horrível, foi muito ruim mesmo. Muito ruim, foi péssimo. Na época, eu já não estava mais suportando esse sentimento. Tava me corroendo por dentro. E aí eu fui procurar soluções na internet. E procurando soluções na internet, eu acabei encontrando você como um ponto de referência de uma ótima profissional dentro deste assunto. E eu fui buscar ter contato com você. Bem, e agora eu quero saber de você, assim, se você lembra o que eu mandei para você e o que você precisou fazer. Eu me lembro que eu pedi para você fazer uma lista, né? E você lembra ainda o que você escreveu naquela lista? E como foi para você fazer esse método que eu passei para você? Bom, era para eu escrever no papel os meus medos que eu estava tendo, sentindo ultimamente. Um deles era medo de ser enterrado vivo, medo de que me matassem, medo de adoecer, de pegar uma doença, de todas essas coisas. Eu sentia que eu tinha câncer, eu pensava em todas essas bobeiras, que são coisas que não estavam acontecendo, mas eu sentia que eu poderia ter, mas por causa de um medo mesmo. E aí você pediu para eu anotar, para eu dar continuidade com a técnica de transformação emocional, para eu conseguir me livrar desse medo. Desde que você me encaminhou aqueles áudios que você me mandou por e-mail, pediu para que eu ouvisse, que eu fizesse o que você estava falando, e foi o que aconteceu e tudo deu certo. Bem, Pedro, agora eu gostaria de saber assim, qual é a diferença de vida que você tem hoje? Bom, agora eu me sinto bem melhor, agora eu vivo a vida, eu saio, eu viajo, eu passeio, eu vou pras festas, eu vou pra barzinho, eu não tenho mais medo de pensar que eu posso morrer ali ou que eu posso morrer aqui. E hoje eu sou feliz, eu vivo feliz. Eu tenho a felicidade dentro de mim porque eu posso fazer qualquer coisa e sem medo. As coisas que eu não fazia antes, eu não saía, tinha medo de ir na padaria, qualquer coisa. São coisas que hoje eu não tenho mais medo disso. Eu superei todos esses medos. A história do Pedro, gente, é muito linda, assim. Aí eu passei o método para ele, ele aplicou e ele me disse assim: "Ah, eu fiz, mas eu não sei se me ajudou". Eu falei: "Não, é na hora que você vai perceber. Na hora mesmo, nem sempre a gente percebe isso claramente". E eu nunca mais conversei com ele. Meio ano depois, alguém me chama, né, e diz assim: "Oi, Edi, tudo bom? Olha só, criei um Facebook novo e eu quero excluir o outro e eu gostaria de incluir você novamente". Sim, nossa, mas eu já conversei com esse menino. Aí eu fui olhar, estava toda a conversa, fazia meio ano. Eu falei: "Pedro, eu não te passei um método, uma técnica uma vez?" Ele falou: "Sim". Ele disse: "Ai, desculpa, é que eu esqueci de te avisar, é que eu fiquei curado e nem lembrei de comunicar a você". Então foi uma história muito bacana. E pelo relato que ele faz, tem muito a ver com transtorno de pânico, né? Porque ele vivia simplesmente enclausurado já, não saía mais. E hoje ele leva uma vida normal, né? E aí eu quero colocar agora rapidamente 10 dicas para ajudar a amenizar a crise, né? Para quem tem essas crises. Primeira delas é a respiração consciente, porque a nossa respiração, pelo fato dela ser algo
que acontece sem que a gente precise pensar. Então, quando a gente pensa nisso, fica consciente nisso, a gente se liga num outro nível, num nível além daquele que nós lidamos no tempo todo. E isso faz com que a gente se sinta mais no presente e participe desse momento de respiração, o que faz amenizar também as sensações e aqueles transtornos que se apresentam no momento, né? O segundo ponto, tô dando sede aí, se tomar uma aguinha. O segundo ponto é meditação de um instante. A meditação de um instante é você parar e se perceber um instante no presente, no agora, aqui. Nada mais existe, só eu nesse instante, tá? Quando a gente aprender a fazer de instante em instante essa meditação, daqui a pouquinho nós nem precisamos mais sentar para meditar, porque nós vamos estar meditando o tempo todo. Olha que legal isso. Então, meditação de um instante, a gente se perceber por um instante inteiro, totalmente aqui, no presente, tá bom? E a terceira dica é, perceba-se no aqui e agora. Porque no presente, no aqui agora, não existem medos, não existe. Tudo existe só no mental, e o mental ou ele está no passado ou ele está no futuro. Quanto mais você ficar no seu presente, no aqui e agora, tem muito a ver com essa meditação de um instante, mais você vai começar a ficar longe dessas crises, dessas síndromes, porque elas só se apresentam quando a gente se distancia de si mesmo, quando a gente não vive no presente, quando a gente não está no aqui e agora, né? Outro ponto é vigie seus pensamentos. Tome cuidado com eles. Fique sempre de olho para ver se eles não estão dando uma fugida lá para o seu passado ou lá para o seu futuro, ou pensando negativamente, achando que as coisas não vão dar certo e tudo mais, né? Então, vigie muito, muito os seus pensamentos. Não deixe que os pensamentos comandem você. Comande você a sua vida. Faça parceria com os pensamentos. E a quinta dica é administre as suas emoções. É aquilo que a gente vem falando o tempo todo. Aconteceu alguma coisa? Não fica falando sobre aquilo. Para de pensar sobre isso. Porque quanto mais pensa, mais... agora eu vi que o José, eu vou disponibilizar essa palestra, depois você pode pegá-la, né? Fica bem tranquilo. Muito obrigado pela sua presença. Tá bom, José? Muito obrigado mesmo. Então, administre as suas emoções, sabe? Fique com você. Não... e se perceba o tempo todo. Se é uma tristeza, vai lá dentro dela e vê o que de repente não está legal na sua vida. O que de repente você tem que mudar para que você seja mais feliz, sabe? Isso é administrar as emoções. O medo, cuidado para não ficar alimentando, criando coisas negativas, terríveis na sua mente, né? A raiva, não fique também... assim, usando essa força que deveria ser usada para conquistar teus sonhos, teus projetos. Use as emoções, todas elas, ao seu favor. Isso é administrar as emoções. A sexta dica, você tem uma fé? Pratique-a. Não importa o que é, que religião que é, não importa. Se algo lhe faz bem, relacionado, baseado numa força maior, numa crença sua religiosa, pratique-a. Isso faz um bem danado, isso faz você se sentir no presente, se sente mais forte, se sente menos só e se sente mais acompanhado por essa energia que a gente não enxerga, mas que ela se faz presente, né? Sétima dica é cuide da alimentação e exercícios físicos. Por que cuidar da alimentação e exercícios físicos? Além disso, movimentar
movimentar o teu corpo, fazer com que isso, né, circule tudo mais, melhor, o sangue e tudo mais. Essa questão de estar fazendo exercício físico, de estar cuidando da sua alimentação, isto já é um sinalizador de que você está com você. E você olhar a comida que está no prato, sentir real sabor dela, ter verdadeira gratidão por aquilo que está ali e poder usar a força que é a raiva, na verdade, para fazer exercícios físicos, é estar direcionando a sua força para você, em prol de si mesmo, né? Oitava dica, aprenda a dizer não. Quem acompanha minhas lives no Periscope já aprendeu a como dizer não. E eu vou dizer aqui também quais são os 4 pontos que devemos observar e perceber para aprendermos a dizer não, tá? Aprender a dizer não primeiro você tem que fazer 4 perguntas. A primeira é: a pessoa pediu ajuda, né? Às vezes a pessoa nem pediu ajuda e a gente já está correndo para fazer. Nós temos que tomar cuidado porque nós podemos estar interferindo nas leis da vida, nas leis divinas, porque aquilo veio para outra pessoa crescer. E por que eu tenho que ir lá e fazer para ela? Né? A gente quer, às vezes, reconhecimento, a gente quer mostrar o quanto a gente é bom, mas quem se ferra, na verdade, é a gente e junto a gente ferra o outro. Então, a primeira pergunta: a pessoa pediu ajuda? Se sim, ok, mas se a pessoa pediu ajuda, você ainda tem que se fazer 3 outras perguntas. A segunda pergunta é: você tem reais condições de ajudar aquela pessoa? Se você não tem condições de ajudar aquela pessoa, que você precisa deixar as suas coisas de lado, você vai deixar os seus afazeres ou das pessoas próximas a você, ou diria que as suas realmente, você sempre se deixar por último da fila, essas coisas todas. Então, se você não tem reais condições de ajudar, não ajude, pode dizer não, porque você vai assumir algo que não é seu para você, porque se aquilo não der certo depois, vai sobrar para quem? Para quem foi lá e fez. E volto, sempre tento lembrar também que existem situações e situações. Existem situações emergenciais que nem se pensa em fazer essas perguntas para si mesma, a gente vai e age. Mas tem situações que a gente tira a capacidade, o outro ter a capacidade de mostrar e de sentir o seu próprio potencial, a sua própria força, né? A terceira pergunta é: você está querendo realmente ajudar? Porque o querer, ele vem mais da razão. Será que eu quero ajudar mesmo? Né? Ou será que é o meu ego que quer? Ou será que eu só acho que eu tenho que ajudar? Esse é o lado do quero. Aí vem a quarta e a pergunta mais importante: eu tenho vontade real de ajudar? Estou com vontade de ajudar? Porque se você não tem vontade, mesmo todas as outras 3 terem dado sim, você não tendo vontade, está com vontade de se jogar na poltrona da sala e não fazer nada, então você vai dizer não. Porque senão você vai contra a principal pessoa da sua vida, que é você mesmo. Você vai estar dando um sim para alguém e está dando um não para você. E com o tempo a vida cobra isso de você. Porque a gente faz e a gente colhe. A gente semeia e a gente colhe, né? Então, a vida vai fazer com você o que você faz com você. Se você não se respeita, automaticamente você vai atrair coisas, situações, pessoas que te desrespeitam também. E aí não adianta reclamar, porque você não tem respeito por si, por que todo um resto precisa ter, né? A nona dica é: crie elementais conscientemente, né? Então, o que é criar os elementais conscientemente? Lembra aquela imagem lá em cima que eu falei que nós podemos criar coisas maravilhosas ou não? Então, vamos começar a criar paciência, elemental da paciência. Olha que máximo! O elemental da amorosidade, o elemental, deixa eu ver assim, da autoestima, o elemental da compaixão, o elemental da empatia. Olha que legal!
Então, são elementais que você pode criar conscientemente, fazer com que eles realmente vivam em prol de você, que te façam ficar mais forte, mais segura de si. Só temos que ter a consciência também. Ah, para a Ângela é difícil dizer não, Ângela. Então, ó, tem 4 regrinhas aí agora, Ângela. É, eu também tenho dificuldade, mas já sei dizer eu não com muita, diria que até com postura, assim, sabe? Não me amedronta mais tanto isso. E aí, a 10ª dica é nem sempre, 3 pontinhos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre, para quem está muito, já está com algo crônico, já está com algo muito grande, assim, pesado, um trauma muito grande, ou uma síndrome já instalada, nem sempre essas dicas que eu acabei de dar agora vão ajudar 100%, porque eu, na minha experiência que eu tive em relação a trânsito, em relação àquela escada, eu usei tudo isso, fiz reprogramação mental, eu fiz EFT, eu fiz, gente, o Ponopono, tudo que dá para imaginar, eu havia aplicado sem sucesso. A outra que dizia assim, ó, tem que enfrentar os medos. Gente, quanto mais eu enfrentava, mais eles me empurravam para trás. Eu acho que eles queriam me empurrar daquela escada para baixo, sabe? Então foi muito complicado isso, assim, de querer usar tantos métodos e não conseguia ter sucesso com nenhum, até encontrar, sem querer, um método, que é esse aqui que eu desenvolvi, que isso aqui é só uma imagem meramente ilustrativa, tá? Que é a transformação emocional aliviando a síndrome do pânico, né? Então, esse é o projeto que eu desenvolvi e estou muito contente com os resultados e hoje poder estar apresentando isso aqui. É como eu falei lá no começo, é um filho que está nascendo hoje e no fundo esse meu amigo que está nessa sala junto com vocês, chamado Milton Filho, é o pai dessa criação. Ele me ajudou há 3 ou 4 anos atrás. Ele começou a me dar as primeiras dicas, os primeiros auxílios, todas as forças que eu precisei até chegar na fase final. Aí nós ficamos assim, e agora? O que a gente faz? Aí encontrei a minha mestre, que é a Ângela Teixeira, que hoje está participando, nossa, desse evento, né? Então, são 30 anos que eu venho buscando, sabe, conhecimento. Eu nunca soube parar, eu nunca soube parar. E sempre que eu pude, eu quis estudar sobre as emoções. E provavelmente esse é hoje, então, o resultado que eu consegui, porque quer dizer, o resultado das coisas que eu passei para vocês hoje, que para muitos é um conhecimento totalmente novo, porque eu fui buscar por outras fontes. Eu não fui onde todo mundo ia, eu fui por outros caminhos. E esses caminhos é que me fizeram crescer, me fizeram ser uma pessoa muito mais segura hoje, totalmente tranquila. Me sinto muito feliz comigo mesma. Eu acredito que eu posso evoluir ainda mais, né? E aí, assim, a pergunta que deve ser, que muitos se fazem é, mas quanto terei que investir, né? Porque a gente logo já fica assim, nossa, e agora? Então, primeiro eu gostaria de mostrar para vocês como é que está organizado esse método dentro da minha página, né? Eu fiz um videozinho aqui para vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui. Ótimo, olha. Veja bem, essa então é a página do método de transformação emocional, onde aqui ele tem uma pequena descrição, assim, falando dele, sobre o produto um pouco, e aqui tem 3 partes, olha, tem a parte de boas-vindas, onde apresenta 3 vídeos onde eu converso com você, tá certo? Então, para assistir, precisa clicar aqui do ladinho, e aí vai abrir aqui, basta colocar no play e assistir o que você vai querer assistir no caso, tá? Aqui, assim, você já pode ir para a próxima aula, né? E aqui, deixa eu só voltar para mostrar que aqui na segunda parte é que tem o método. Olha só.
está todo ele disponibilizado aqui. E vou explicar como que eu disponibilizei. A primeira parte, sempre interessante ouvir na primeira vez que vai fazer, para ter uma ideia melhor de como que o método funciona, o que tem que fazer e tudo mais, né? Então, é muito tranquilo. Depois, vamos imaginar que você tenha medos para transformar. Você pode assistir por aqui ou clicar aqui em cima, né, do desenho aqui na frente, e você pode ver que tem sempre dois sobre o medo. A primeira tem uma pequena introduçãozinha, sabe, que quando você tem mais medos, porque cada faixa transforma 5 medos. Então, se você tem uma lista de 5, você precisa ouvir uma única vez, cada medo leva menos de 5 minutos para ser transformado, então 5 vezes 5 dá em torno de 25 minutos de transformação das emoções, tá? Já, se tiver mais do que 5, aí você já pega direto esse segundo aqui, ó, ele não tem introdução inicial, aí vai mais rápido. Mas eu também tenho aqui, ó, você vai levar também para transformar mágoas, e tudo funciona da mesma forma. O primeiro sempre com uma pequena introdução, ok? Aí tem também para transformar tristezas, raiva, e também emoções não definidas, que às vezes a gente não sabe o que na verdade está sentindo, né? A última partezinha aqui, ó, abrindo, olha só, aqui eu explico o que é cada emoção, né? O que é o medo, a mágoa, a raiva, a tristeza. São vídeos separados que você pode ouvir para agregar mais conhecimento e entendimento sobre isso tudo. Beleza? E outra coisa, que fala iniciar a aula, é que essa plataforma ela é feita para cursos, e o meu é um método. Então, não é aula, é método, tá? Como não tem como mudar esse botão, então fica como aula, mas só para esclarecer que isso não é não é uma aula, é um método. É uma técnica que transforma emoções. Beleza? Acho que ficou claro quanto a esse site aqui, como que ele vai funcionar. Olha só, se eu for avaliar tudo assim, o que eu já gastei em cursos, em tempo, em viagens, meu Deus, eu acho que eu poderia ter o meu carro do ano. Porque eu já investi muito em conhecimento. Gente, 30 anos investindo, eu acho que eu poderia ter, além do carro, fui bem modesta, botei só um carro, mas com certeza eu poderia ter uma big casa. Mas eu sempre fui buscar mais informação, conhecimento, para poder agregar para mim, em primeiro lugar, e depois poder passar para as outras pessoas, né? Então, eu acredito que eu fiz um excelente investimento por poder estar participando hoje aqui com essa maravilha, que é uma coisa tão rápida e tão simples e que pode libertar as pessoas dos seus pânicos e traumas que eles vivem, né? Olha só, se eu quisesse, que existe muitos valores ultimamente por aí aparecendo, né? Eu poderia cobrar R$ 2.890, né? Só que assim, gente, vocês que me acompanham mais de perto, e eu ensino vocês a ouvir e a sentir o coração de vocês, e quando o coração aperta, representa um não, o que vocês acham que eu senti quando foi me colocado, Edi, tu tem que cobrar esse valor? Meu coração apertou. Eu não estou aqui para querer explorar, eu não estou aqui para querer cobrar um valor exorbitante, porque isso iria contra a minha natureza e eu não estaria realmente cumprindo com a minha missão de vida, que a minha missão de vida é ajudar. E eu não estaria ajudando, eu estaria me prejudicando em primeiro lugar, porque isso não me faria bem, tá? Então, não é esse o valor que eu vou cobrar. Sim, são áudios. Sim, consegue baixar, Nathalie. E agora que eu vi que tem perguntas. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aqui, só um pouco. Eu tô vendo um negócio aqui, tá. E aí eu pensei assim, por exemplo, assim, se você for pensar, depois de transformar, usar o método, né? Quantas sessões a menos de terapia você vai poder fazer, sabe? Não vai mais precisar,
pode espaçar mais, porque às vezes é em questão de um medo, ou de uma mágoa, ou de uma tristeza, ou de uma raiva que a gente vive, que a gente tem que estar correndo sempre fazendo terapia. E na verdade, como a terapia, ela é excelente, gente, eu faço terapia com as pessoas. Só que assim, quando a gente só lida no lado lógico, que foi o que eu falei antes, as emoções não se deixam acessar. Né? Então, quando a gente consegue, isso aqui também é um método muito importante, interessante para um terapeuta ter em sala, sabe? Ele pode usar com seus próprios clientes isso aí. Às vezes fica trabalhando por sessões um ano inteiro por causa de uma mágoa, o que poderia ser resolvido em menos de 5 minutos, né? E outra coisa, assim, ó, quantos clientes que chegam no meu atendimento e que dizem assim, que já conseguem chegar no médico e dizer assim, doutor, eu estou bem melhor, será que dá para reduzir já a dose da medicação, sabe? E o método, ele só precisa ser comprado uma única vez, ele não perde a validade, e podendo usá-lo até o fim da sua vida. Gente, eu uso o método direto na minha vida. Muitos acham assim que é do nada que eu tenho essa calma toda, onde eu não sofro com as situações. Eu, quando vem um sofrimento, uso o método, né? Eu transformo na hora, eu não fico com aquilo dentro de mim. E para que carregar essas coisas que só nos puxam para baixo, né? Não tem lógica isso. Agora aqui, ó, eu achei legal que eu cheguei a deixar por escrito, assim, ó, olha só. Imagine você poder investir esse seu dinheiro que você gasta com faixa preta, com coisas que você ama fazer, como viajar, estudar, passear, reformar sua casa, seus móveis, ou comprar uma roupa ou um calçado novo. Enfim, voltar a viver. Olha que máximo isso. E isso que a gente nem falou da sensação de liberdade. Eu, por exemplo, sou uma prova viva disso. Hoje eu vivo livre, sabe? É uma liberdade que você vai ter de volta, né? Podendo fazer as coisas boas da vida, como o Pedro falou antes no áudio dele, né? Voltar a ter um sentido na vida, voltar a ter a alegria de viver e a vontade de levar seus projetos de vida em frente outra vez. Tudo isso fica mais fácil quando a gente não tem essas emoções que nos bloqueiam na nossa vida, né? E aí eu pensei assim, e que tal cobrar R$ 500? Mas aí eu pensei, porque, por exemplo, se uma pessoa vai precisar procurar um especialista, porque as mágoas, por exemplo, elas dão cálculo não, elas dão problemas cardíacos, câncer de mama. Se ela precisa começar a procurar um especialista, o que são R$ 500 quando tu tem que procurar um especialista, gente? Não é nada, né? Porque os 500 vai num tapa, assim, né? Tem médicos que já estão cobrando R$ 700 uma consulta. E outros momentos que tem que procurar um especialista por causa dos cálculos renais, por causa dos cálculos biliares. E a gente vai começando isso que às vezes não para num médico só. Tem que procurar mais um, mais outro para tentar resolver as situações. E por que não usar o método como uma prevenção para não chegar nesse nível que tem que procurar especialista para essas situações, né? Então, eu também decidi que eu não faria R$ 500 e que eu queria realmente seguia o que meu coração dizia, seguia a minha missão de vida, né? Porque eu quero fazer jus à minha missão de vida, eu quero que o maior número de pessoas sejam transformadas com o meu trabalho e que possam se beneficiar dessa fantástica técnica que é tão simples e poderosa, né? E eu desenvolvi isso com tanto carinho para você, já faz muito tempo que eu venho fazendo esse trabalho para que isso realmente agregue vida para você. E foi por isso que eu decidi que você vai levar os 12 áudios, né, e mais os 4 vídeos explicativos, falando sobre cada emoção. E outra, para quem adquirir hoje, vai também ter um webinário ao vivo para a gente discutir isso mais de perto, tirar dúvidas, né? E eu decidi que eu faria esse valor por R$ 287, né?
porque você vai ter acesso a tudo isso hoje, né, por R$ 287, né? E sim, você deve estar pensando, será que eu vi direito? Sim, você ouviu direito, você vai investir apenas R$ 287 hoje e vai adquirir essa técnica incrível, maravilhosa que eu amo de paixão, que é a transformação emocional, né? Mas calma, olha só, você pode fazer em 12 vezes de 28,70, olha que não vai nem sentir, mas olha, é preço de lançamento, eu ainda não sei até quando eu vou manter esse preço. É realmente um preço de lançamento. Eu vou subir não sei quando e não sei quanto também. Isso não, eu sempre converso com a Ângela e com o Milton, então isso eu ainda não sei, né? Então, e além disso, tem um bônus que eu gravei, um áudio, tudo é áudio, tá, gente? Um bônus que é um áudio, que é o primeiro bônus, então, é uma reflexão de vida versus vida. É uma reflexão que mostra a diferença da vida acontecendo de verdade em relação com o que a sua mente imaginou e criou. Esse bônus você pode ouvir a qualquer momento do dia. Ele proporciona uma nova visão sobre a vida. Eu tenho certeza que você vai gostar e querer ouvir ele muitas outras vezes, sabe? E tem também o bônus 2. Já no segundo bônus, você terá um relaxamento ao som dos pássaros. É um relaxamento que você pode fazer sempre que estiver preocupado com o seu dia a dia. Principalmente se você é daquele tipo de pessoas que fica levando o mundo nas costas. E nesse bônus 2, você vai poder se conectar em você e perceber que pode largar por alguns instantes que seja todos os seus compromissos assumidos. E a partir de então, passar a dar mais atenção para si mesmo. Sabe, esse bônus 2, ele faz a pessoa se perceber novamente em si. É um convite para entrar em contato consigo mesmo, né? Mas olha só, gente, pensa bem, R$ 287. Aqui no Sul, um casaco tá muito mais do que isso, né? Tá R$ 400. E ainda mais que pode parcelar, fica bem tranquilo e tudo mais, né? Quero agradecer muito pela paciência de vocês terem ficado comigo até agora, porque foi bem puxado aqui, foi longe esse nosso bate-papo. Estou deixando os contatos no meu e-mail, tá? No Facebook, você também pode me chamar a qualquer hora. O e-mail é contato@edicalcin.com. O WhatsApp também, me chama por ali, quiser tirar outra dúvida, qualquer dúvida, né? É 5181309690. E é isso aí, a gente tá aí junto nessa pra gente poder, sabe, ser mais feliz e buscar realizar mais sonhos sem medos e tudo mais, né? Daí eu já vou entrar aqui. Oi, voltei! Gente, cansei muito vocês. Olha só, deixa eu ver. Aqui alguém fez uma pergunta antes que foi... o medo ou tá, deixa eu só olhar, que eu vi que tem mais gente que deixou comentário ali. Deixa eu ver aonde que... Isso para mim é meio difícil. Cíntia, obrigada. Tenho que estar na área online para fazer tenho que estar na área online para fazer o método? Não, Ângela. Ele pode ser feito online, tá? Mas ele pode ser baixado. Eu botei para fazer download. Pode baixar para o seu celular. E aí você faz ali, né? A qualquer hora. Eu tenho clientes, até quem for assistir os vídeos desses clientes que eu deixei aqui hoje, tem gente que usa no pendrive dentro do carro, porque pode fazer até dirigindo, porque assim, até uma explicação que eu vou dar agora, ele pede para fazer de olho fechado, mas ele funciona de olho aberto, porque tem coisas que no começo eu não sabia, sabe? E foi praticando que a gente percebe que dá para fazer diferente também. Então, ele é mais aconchegante quando a gente pega um tempinho e faz sentado.
deitado, né? Mas assim, funciona do mesmo jeito, de olho aberto, então dá para botar o pendrive no carro e dá para ouvir, né? Ali, tranquilo. Deixa eu ver quem mais. Querida Raquel, a Raquel é outra pessoa que já me deu tanta força, acredita muito no meu trabalho. A Nathalie pediu também, são áudios, né? Sim, todos são áudios. E pode baixar. Eu preciso ter consciência de qual medo eu quero tratar. Assim, Ângela, por exemplo, você tem medo e não sabe do quê? Porque às vezes é medo do medo, né? O medo não sabe de qual. Não precisa. O que precisa é sentir. Da onde vem? Que nome dá? Isso não precisa. Não há necessidade. Então não tem que ter. Eu não sei se essa é a resposta, Ângela. Se tem que ter, precisa ter consciência. Deixa eu ver aqui. Tá ali. Tem mais uma pergunta dela. Medo ou mágoa? Preciso ter consciência de magia ou de quem? Não, nada. Esses dias me perguntaram se era algo religioso. Não é. Perguntaram se aqui você perguntou alguma coisa de magia. Não, é um áudio muito simples, as palavras do dia a dia. Só a única coisa que a gente faz é acessar diretamente o emocional. Essa é a grande sacada. Por isso que funciona tão rápido. Aqui, muito bom o valor, que bom. Ângela, o bom do áudio é a possibilidade de usar em qualquer lugar, exatamente, né? Muito razoável, que legal. Eu vou passar assim, ó, 2 links. Um deles vai direto para compra. E o outro, vocês podem assistir primeiro os depoimentos e logo abaixo do depoimento sempre tem um botão também para compra, tá bom? A Raquel, acredito muito no seu trabalho, porque a minha jornada existe o antes e o depois de conhecer você. Obrigada, Raquel. Meu Deus. Sempre que vocês quiserem contar comigo, e para quem tem dúvida, assista aos depoimentos, né? São tantos depoimentos de áreas diferentes, pessoas que usaram para mágoa, pessoas que usaram para raiva, pessoas que usaram para o medo, para a tristeza. Tem uns depoimentos para editar ainda, que eu já gravei, falta a edição. Né? Inclusive é de um psicólogo que fez, que é de Mato Grosso do Sul. E eu atendia ele pelo Skype. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E aí ele deu um depoimento maravilhoso e a gente fez até o método ao vivo, assim, ele botou o fone, fez o método ali e aí está tudo gravado. Eu só preciso editar. Vamos ver se essa semana calma um pouco, porque estava bem corrida essa minha semana aí, devido a esse evento de hoje, né? Então tá. Se tiver alguém com dúvida, é só perguntar, mas eu acho que ficou bem claro, né? E talvez eu vou anunciar, não sei se eu vou fazer isso, mas pode ter a possibilidade de eu talvez repetir esse mesmo hangout amanhã de noite, né? Vou ver com a Ângela para ver o que ela acha dessa possibilidade ou não, se há necessidade, né? Mas estou bem contente com isso aí. Gente, eu vou me despedindo então. Espero que vocês tenham pego os links, qualquer coisa, vocês podem contar comigo. Vou me despedindo então, que tá todo mundo no silêncio. E a gente se fala. A gente vai se falando no decorrer dos dias e qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Beijo, tchau, tudo de bom. Eu vou mandar por e-mail também esses links para vocês. E também o áudio, o vídeo dessa transmissão de hoje. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.